Graça e paz, queridos. Amém? Você está feliz? Por que você está feliz? O que aconteceu com você? Hein? Você está feliz por quê? Eu estava pensando nesse versículo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o dia que fez o Senhor, nos alegremos e nos regozijemos nele. Coisa boa, queridos. Temos motivo de sobra para nos alegrarmos no Senhor. E nós queremos, nessa noite, mais uma vez, eu creio e tenho pedido a Deus que todo momento, toda vez que nós nos reunimos como igreja, haja um avivamento no nosso coração, um despertar no nosso coração. E essa canção é exatamente se nós estamos dispostos a dizer isso: eu seguirei aonde tu fores, Senhor. Alguns discípulos disseram isso a Jesus, né? E na caminhada eles ficaram para trás, deixaram Jesus e não seguiram mais Jesus. E em alguns momentos que eles olharam e viram que o negócio era muito pesado, né? E Jesus, ele não tinha lugar certo, ele não tinha alguns privilégios que alguns outros rabinos tinham, alguns outros mestres davam para os seus discípulos, lugares bem arejados, protegidos. E algumas pessoas: Jesus, eu quero te seguir. Jesus dizia: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. E aí alguns desistiram no meio do caminho, né? Mas eu espero que eu e você possamos ser daqueles que não desistem. Amém, queridos? Amém? Que a gente possa estar seguindo o Mestre aonde quer que Ele nos chamar para irmos. A gente vai... Foi eu ou foi vocês? Foi eu? Beleza, então deixa eu ver se foi eu. Foi eu. A Nilce já deu uma introdução aqui. Eu queria introduzir a minha mensagem, não é sobre isso que nós vamos falar, mas eu queria introduzir a minha mensagem dizendo para os pais: saia da zona do conforto, ou da zona de conforto, né? E eu queria dizer algumas coisas importantes, que se algum pai me procurasse para perguntar e pedir algum conselho, eu diria isso para esses pais: busque ser um pai presente, paterno. Nós temos vivido num mundo onde a paternidade tem sido cada vez mais apagada. Nós temos um grande problema na sociedade: falta de homens pais, falta do modelo masculino. Nós temos vivido numa sociedade onde a ênfase tem sido muitas coisas, inclusive desfazer o papel masculino e o papel feminino, assim como Deus criou. E aí então o que eu digo para vocês, pais: busque ser um pai presente. Crie um ambiente de aprendizado em sua casa. Um momento onde seus filhos aprendem aquilo que você tem para ensinar. Eu diria para os pais: ore e leia a Bíblia com seus filhos. Isso vai fazer uma grande diferença na vida dos seus filhos, na igreja e na sociedade. Não deixe que outros influenciem seus filhos, mas seja você a influência. Se comunique com seus filhos. Um dos grandes problemas dos pais com os filhos é que não há comunicação. Então eu diria para os pais: se comunique com seus filhos. Valorize, elogie e brinque com seus filhos. Eles precisam de papai brincando com eles, antes que outras pessoas chamem para brincar e fazer outras coisas mais sérias, mais problemáticas, e você perde a chance de brincar com seus filhos. Eu diria para os pais: ensine valores e ética para seus filhos. Deixe seus filhos serem homens e mulheres de valor nesse mundo que nós temos vivido. Nós precisamos de pessoas com caráter, com ética, com valores bem definidos. Seja um exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo na maneira que você fala, na maneira que você se comporta, na maneira como você lida com sua esposa, na maneira como você lida com ele, na maneira como você lida com as coisas que estão em sua volta. Seja um exemplo.
nós precisamos de pais assim. E por último eu diria, deixe um legado, crie memórias para o seu filho. Faça com que eles continue aquilo que você deixou aqui na terra, na vida dele. Então esse é o meu recado para vocês, papais. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem sendo um presente de Deus para essa sociedade tão caótica que nós temos vivido. Amém, papai? Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Nós temos grandes coisas para fazer e precisamos sermos encorajados uns aos outros para que isso aconteça. Ok, a nossa série, ela é Mexa-se. A gente começou essa série semana passada e eu coloquei, pensando nela, para continuar esse tempo, navegue sem naufragar, caminhe sem tropeçar e siga sem desistir. Para mim isso é um bom começo para você se mexer na sua vida. Você sabe onde você precisa mexer. Você sabe onde você precisa se movimentar. E eu diria, você sabe o que Deus tem falado para você se mexer. Sair do lugar onde você está, para um outro lugar onde Deus quer levar você. Então essa série, ela vai trazer para mim e para você esse impulso, para que a gente entenda mais sobre isso. Ok? O que é que você vê aí? Hein? Um peixe literalmente fora, né? O que é que está acontecendo aqui? Essa decisão dele, será que não é uma decisão perigosa? Está se arriscando muito. Ele está bem protegido aí, não estava? Por que ela é perigosa? Porque ela é uma decisão perigosa, porque esse risco que esse peixe está passando agora, por que ela é perigosa? Hein? Está sem rumo? Vão se ampliar. Alguém assistiu aquele filme A Procura de Nemo? Né? Lembrei dele, né? E Nemo, ele se arriscou. Ele saiu na profundeza aí e foi muito risco. Houve muito aprendizado na vida do Nemo, mas também houve muito risco. Esse peixe aí, ele vai ter na frente coisas que ele não está imaginando ainda. De repente, quando ele cair aí, já vem um tubarão atrás. Ou um peixe maior para fisgá-lo. Ele vai ter que ser muito esperto. Mas ele está se arriscando. Ele está se arriscando. E é interessante. Então aí, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. É um risco? É um risco. Saia da zona de conforto. Um perigo. Ficar na zona de conforto. E às vezes você nem percebe que está no perigo, porque você está confortado. Você está no conforto. Nada está te incomodando. Inclusive, algumas pessoas, depois da pandemia, a gente tem conversado com vários pastores, e muitas pessoas passaram então a viver na zona de conforto em casa. Porque é mais confortável. Ora, ela não vai ter riscos nenhum. Se ela pagava Uber, não precisa mais pagar. Se ela ia de ônibus, também não precisa. Se ia de bike ou de carro, menos dinheiro. Ela fica em casa. Menos tempo, porque ao deslocar-se de casa para cá, ela vai levar mais tempo. E riscos. Pode acontecer muitas coisas. Então é melhor ficar em casa e eu tenho a minha pipoca, o meu suco, o meu refrigerante. E aí então eu assisto o culto e depois, em sobra, eu assisto outros cultos. Tem pessoas que dizem, rapaz, agora dá para me assistir uns 3 cultos em casa. E às vezes o louvor está chato, né? Aí ele está bom de ideia,
Aí eu vou para Baruque. Aí eu vou lá para Lagoinha. Aí eu assisto o louvor, depois eu entro na mensagem. E se a mensagem estiver chata, aí eu coloco no número 2. Aí passa rapidinho. Ao invés de eu escutar uma mensagem de 45 minutos, 50 minutos, eu escuto em 15 minutos. Olha só, sobra tempo. Percebe como nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão se adaptando ao normal para ela, mas há um perigo. Zona de conforto, há um perigo. A zona de conforto, querido, é um estado psicológico mental, onde a pessoa se sente segura, familiarizada com o seu ambiente, evitando situações desagradáveis, situações desafiadoras e coisas que ela não precisa temer, porque ela não está se arriscando. Ela está dentro do aquário, ela está sentada na sua poltrona e ela está em casa muito bem, obrigado. Nós, quando eu preparando essa mensagem, eu vi que a zona de conforto, ela traz para nós alguns riscos, por isso que muitas vezes nós não queremos. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um curso, aí eu sou desafiado a fazer um outro curso, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu estou trabalhando numa empresa, eu sou desafiado a sair daquela empresa para galgar outras coisas maiores, mas eu não sei. Aquela outra empresa vai exigir inglês. Eu tenho medo, porque eu só sei falar how are you? I'm fine. O verbo to be muito mal. E aí vão me questionar, eu digo, não, é melhor ficar aqui. Aí ele recebe um outro desafio, olha, espanhol é parecido, mas olha, vai incomodar. Percebe que várias coisas na vida da gente, a gente tem que se arriscar, então é melhor não se arriscar. Então, zona de conforto, querido, ela já está dizendo, é conforto. Para que se arriscar? Para que pegar pessoas com problemas na rua e levar para um lugar para cuidar delas? Arriscar. Para que colocar pessoas e trabalhar nas crianças e trabalhar com elas para melhorar a sua educação, o seu cognitivo, num reforço escolar? Não é melhor não arriscar. Percebe que a vida da gente é assim. A vida da gente, ela é um confronto constante, mas precisamos arriscar. Quando nós viemos para Recife, antes de vir para Recife, e algumas pessoas já me ouviram isso, eu estava pensando nessa mensagem e veio essa cena na minha mente. Nós sentamos com toda a liderança lá do Itaim Bibi, nossa querida igreja, antiga igreja, que é nossa, que faz parte do nosso coração. Inclusive, semana que vem vai estar pregando um dos pastores que foi do Itaim Bibi. Nós vamos ter um retiro com alguns pastores, como todo ano a gente tem feito. A gente pega pastores de Natal, da periferia de Natal, do sertão, da periferia aqui de Recife, de alguns lugares, leva para um local e nós estamos recebendo domingo um desses pastores. Os outros vão ter 3 conosco, mas 2 lá de João Pessoa já seguem. Nosso retiro vai ser em João Pessoa. E vai estar conosco domingo aqui pregando o pastor Jonatas. Uma experiência muito legal. Venha, não perca. E de estar conosco domingo que vem. Então essa igreja sentou conosco, nos amava muito e ainda nos ama. E sentamos na liderança e um dos líderes olhou para mim e disse: Bona, eu tenho 10 coisas para te falar. 10 coisas para que você não vá para Recife. Aí eu disse: pode falar. Ele falou 10 coisas. Por que você não deve sair daqui e ir para Recife? Eu estava muito bem, obrigado. Tínhamos o apoio da família da Mabel, tínhamos uma família muito querida na igreja, nós éramos muito queridos na igreja, já estávamos muito adaptados à igreja. 3 anos de casados somente, um filhinho de 1 ano de idade, que não tinha nem 1 ano de idade ainda. E aí então, a gente recebeu o desafio de sair do aquário,
do Itaim Bibi e pular no mar. Um risco porque nós não sabíamos o que nós íamos, o que é que nós íamos enfrentar aqui em Recife. Longe da família, longe dos nossos amigos, nós não tínhamos nenhum amigos aqui, né? Não conhecíamos Samuel Gil e Cone, mas é um conhecimento muito, muito superficial. E aí então esse líder começou a falar. À medida que ele falava, cada ponto, eu dizia, é verdade. É verdade. E ele falou os 10 pontos para mim. Eu agradeci e disse, cara, muito obrigado, porque você está me fazendo avaliar melhor a minha saída, porque tem riscos que eu não sei o que vai me esperar em Recife. Não sei o que me espera. Nem eu, nem minha querida esposa e nem meu filhinho. Percebe? Foi um risco. A gente não tinha a garantia que a gente ia chegar aqui e ia dar tudo certo. Ia ser tudo muito bem, sem desafios, sem problemas, sem dificuldades. E quando as coisas começaram a acontecer, aquela lista vinha na minha mente. E parece que para mim ele foi usado por Deus, não pelo inimigo. Ele foi usado por Deus para me trazer alguns alertas, para que eu pudesse tomar uma decisão, sabendo que eu ia correr riscos. Toda decisão, você corre riscos. A zona de conforto, querido, ela pode ser considerada um tipo de orgulho, meu e seu. Por quê? Porque a pessoa está voltada para si mesmo, seus interesses, suas coisas, seu conforto, a sua segurança. Por exemplo, até você servir onde precisa é um risco. É um risco. Porque vai trazer, talvez, por exemplo, se você chegasse ali no banheiro e visse o banheiro sujo, é um risco você ir limpar porque você vai suar, talvez você vai se sujar, e você vai sair do conforto da sua limpeza. Então, quando a gente vai tomar qualquer tipo de decisão, ela é um risco porque ela mexe no nosso orgulho, na nossa segurança. Jesus já advertiu cada um de nós e os seus discípulos sobre isso. Ele disse, aquele que pega a mão no arado e olha para trás, pegar no arado significa pegar a sua responsabilidade, pegar a missão, pegar aquilo que Jesus está dizendo e pontuando para mim, para você. E Jesus ele continua dizendo, e olha para trás, ele diz, e abandona isso, ignora isso, releva isso, deixa de fazer isso. Ele diz, não é digno de mim. Ou seja, Jesus disse, aquele que pega no arado e não está disposto a arriscar, e olha para trás e diz, eu acho que eu preciso voltar. A mulher de Ló, ele disse, não é digno de mim. Não é digno de ser meu discípulo. Sair da zona de conforto é difícil, querido. Eu sei que todos vocês, todos nós, vocês que estão em casa, vocês vão se conectar depois, todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Todo dia você tem que se arriscar. A não ser que você fique em casa, absolutamente fechado, sem acontecer nada. Mas pode acontecer, é um risco, porque um avião pode vir e cair. Era o cara que tinha medo de andar de avião, e um dia aconteceu do avião cair exatamente na sua casa. E por pouco ele não morreu. É difícil porque a zona de conforto é segura, já disse isso. Gera uma segurança e não há riscos aparentes. Vamos para Neemias, pensar em Neemias. Neemias para mim, e a gente não quer forçar a barra. A gente escolhe o livro de Neemias quando a gente pensa num texto como esse, ou perdão, numa série como essa, e a gente pensa, mexa-se, caramba, vem na nossa mente de cara Neemias. Neemias foi um cara que mexeu-se de uma forma profunda. Neemias estava muito bem, obrigado. Foi falado isso domingo, muito bem, obrigado, Rodrigo. Sua vida e a posição que ocupavam eram confortantes. Bom emprego, posição social, segurança, comida boa, casa boa. Todos os aparatos que Neemias precisava, estava com ele. Ele tinha com ele.
O livro de Neemias, capítulo 2, é o que nós vamos ver. Você pode já começar a folhear a sua Bíblia, daqui a pouco a gente vai começar os textos. Neemias, o capítulo 2, ele narra a chegada dele em Jerusalém e sua avaliação da situação das muralhas da cidade, além de um planejamento, porque ele sabia que tinha muitas coisas desconhecidas. Quando você vai para o desconhecido, você tem que conhecer. E Samuel, Gil e Acone foram muito sábios. Primeiro ele levou um monte de foto para a gente. Eu lembro a gente sentado lá, Mateus do tamanho menor do que Levi, Cone pegou tudo que era de panela, de coisinha, deu para Mateus. Mateus ficou feliz da vida, brincando ali. E Samuel e Cone começou a mostrar para a gente as fotos das pessoas e tal. Aí depois ele trouxe para a gente, que mexeu com o nosso coração, ele trouxe cartinhas. Eu tenho algumas cartinhas guardadas até hoje. 32 anos vai fazer essas cartinhas. Bilhetinhos das pessoas. Nos convidando, pessoas nem conheciam, nos convidando para estar aqui, né? Isso mexeu muito com o meu coração, com o coração de Mabel. Mas ele disse, eu queria fazer um convite para vocês. Eu queria que você e Mabel fossem passar uma semana em Recife. Conhecer as pessoas, lidar, saber quem é, conhecer a igreja. Você podia pregar na igreja, conversar com o pessoal. E a gente deixou Mateus lá com os vovós, os pais de Mabel. Passamos uma semana aqui. Samuel ele fez uma estratégia, igualmente com Neemias. Neemias ele sai para Jerusalém, mas ele disse, eu preciso conhecer, eu preciso planejar. Então o capítulo 2, ele destaca a importância da liderança, da fé em relação àquilo que vai ser feito e também a superação de desafios. Por quê? Porque Neemias estava saindo da zona de conforto para enfrentar obstáculos, para que houvesse uma restauração e uma identidade num povo que tinha perdido a identidade. E aí nós viemos para Recife e cada dia a gente ia na casa de um dos líderes. Uma das pessoas, um dos casais da igreja. A gente almoçava na casa de um, jantava na casa de outro. Foi uma farra fantástica, né? E foi muito bom o convívio. Depois a gente se reuniu com toda a igreja. Acho que tinha, juntando gatos, cachorros, papagaios, dava mais ou menos umas 30 pessoas. Né, Valdemir? Mais ou menos isso, umas 40. Valdemir estava lá com a sua gravatinha. Do jeito que está o Valdemir está ali, ó. Lá no púlpito. Uma quarta-feira, quando eu cheguei lá estava Valdemir virado lá no púlpito de gravata e tudo. Eu digo, eita, o negócio aqui é muito sério, Mabel. E teve outras coisas que não dá para a gente detalhar, mas algumas coisas que nos assustaram. Eu olhava para os bancos, tinha 6 tipos de banco diferentes na igreja. Tinha um que a gente sentava que ele era perigoso, esse banco, porque se você sentasse, estivesse com sono, aí logo você estava, né, dormindo, era perigoso. Aí eu disse, Mabel, que coisa. Está falando. A cereja do bolo foi a praia. Foi mesmo. A praia e depois a prancha. Né? E já fazia um tempão que eu não surfava. E eu disse, Mabel, Recife, praia, surf. Só que me enganaram. Disseram que eu ia morar perto da praia. Perto da praia, para mim, é ali. Aí eu saía, às vezes, andando na avenida para procurar a praia. E aí, foi exatamente na época dos tubarões. Eu digo, Mabel, risco. Ninguém tinha dito para mim, olha, não pode surfar, tubarão. Entrou, tubarão pegou, nada disso. Eu já estava animadíssimo. E não podia. Então, riscos. Riscos e mais riscos. E aí, gente, como sair da zona de conforto? Neemias capítulo 2, versículo 1 a 16, ele vai apontar para algumas coisas que é preciso para sair da zona de conforto. Olhe bem como o livro de Neemias se encaixa bem direitinho com a minha vida, com a sua vida e com essa série. Primeiro ponto aí, ó, veja aí, a gente vai olhando o texto, à medida que a gente vai conversando, a gente vai colocando o texto e a gente já adianta aí uma boa parte do que nós vamos falar, ou tudo que a gente vai falar. Então, para sair dessa zona de conforto, é preciso sentir um desconforto, né?
Parece redundante, Bona. Sim, mas se você não sente um desconforto, você não sai. Eu estava muito bem. Eu fui buscar conselheiros, conversar. Teve um que chegou para mim, alguns que você já conhece, Daniel Lima, o outro, pastor Lisânias. 2 pastores que a gente se encontrava muito e eu pedia muito conselho para eles. E um disse, Bona, você precisa sair daqui. Eu disse, mas eu estou bem aqui, cara. Ele disse, mas você não está bem. Você não tem para onde crescer aqui mais, porque você precisa ir para outros lugares, para outros desafios. E ele foi me impulsionando a isso. Então, é preciso... Eu estava desconfortado, mas eu estava acomodado. Ao mesmo tempo que havia um desconforto, havia um conforto também. Porque eu estava bem, estava numa igreja muito bem estruturada. Inclusive, já tinha dado entrada aí no meu curso, já tinha começado a fazer pedagogia, já estava criando outros espaços em outros cursos, em outras coisas, que era muito fácil. São Paulo era tudo muito fácil. Hoje está muito misturado. Mas naquela época, 30 anos atrás, São Paulo era muito mais, como eu dizia o Matuto, né? Muito mais maior, todas as oportunidades. Esse sentimento de desconforto, querido. Quantos conhecem aqui Popeye? Quantos é da época de Popeye? Por favor, levante a mão, minha gente. Por favor, levante a mão. Até Bia levantou a mão, minha gente. Olha só, Popeye. Quando era que Popeye agia? Quando ele estava bem confortado, não era? Quando mexia com a Olívia Palito. Mexesse com aquela mulher, o caba, o espinafre, aí virava um monstro. Ninguém segurava. Ai, como eu gostava daquela cena. Eu ficava ali na telinha, esperando que ele comesse aquele espinafre. E um dia eu fui experimentar espinafre, coisa ruim da gota. Já experimentou espinafre? É muito ruim. Aí tem também, para os mais novos, o efeito Hulk. Porque Hulk está na moda. Hulk é antigo, mas a turma conhece Hulk. Todos vocês conhecem Hulk, né? O que acontece com o Hulk? Quando ele está desconfortado, ele vira e vira um monstro. Ele levanta carro, levanta prédio, levanta tudo. Porque ele esse efeito é o que o pastor Bill Hybels chama de descontentamento santo. É aquilo que te incomoda, dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Descontentamento santo. Aí você vê o texto aí, no mês de Nissan, dezembro, janeiro. Lembra que Rodrigo falou o mês lá que ele teve o comunicado foi em setembro, outubro. Aqui já está em dezembro, janeiro. Ou seja, 3 meses que ele soube da notícia, ele estava esperando a oportunidade. O tempo certo. Ele estava inquieto. Mas olha só. No mês de Nissan, então, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, Neemias? Se você não está doente, você não está com dengue, não está com chikungunya, não está com nada, cara. Essa tristeza só pode ser do coração. O rei detectou isso. Com muito medo. Deixa eu explicar por que Neemias teve medo. Porque o copeiro não podia chegar na presença do rei triste. Isso significava que o rei estava correndo risco de morte. E aí o rei já disse, Neemias, o que está acontecendo? Você está triste, então tem alguma coisa acontecendo. O Neemias era o cara que experimentava a primeira comida, tomava o vinho antes e dava para o rei. Porque se alguma coisa acontecesse, era com ele e não com o rei. Então Neemias, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Olha só, ele disse, rei, você não vai morrer não, não tenha medo, não tem nada acontecendo com o senhor. Não tem nada acontecendo com o senhor. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas?
e as suas portas foram destruídas ao fogo. Neemias estava desconfortado com a situação. E ele se apresenta ao rei dessa forma. É preciso ter um tempo também, ou seja, é preciso ter um projeto. O desconforto com um projeto. Saber o que quero fazer. Qual o tempo estimado. O que preciso fazer? Você vai mudar de um curso, você vai mudar de uma empresa, você vai mudar de um local de trabalho, você vai mudar de uma casa para outra. Você precisa saber como é que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, quais são os detalhes que a gente tem que fazer. Versículos 4, 5, 6, acompanhe comigo, aí. O rei me disse, o que você gostaria de pedir, Neemias? Olha que pergunta, gente. Ah, como eu gostaria que um rei perguntasse isso para mim. Eu daria uma lista também, eu tenho uma lista na minha cabeça de coisas. E vocês que caminham comigo há muito tempo, vocês sabem que muitas vezes alguém com condições fazia uma pergunta para mim. E quando eles faziam, bom, está precisando do que lá em Recife? Ah, eu tinha minha lista na hora. Eu dei essa lista várias vezes. Eu dizia, cara, a gente tem pensado nisso, a gente tem pensado naquilo, a gente tem pensado naquilo. Eu não pedia para mim, não pedia para mudar meu carro, para ajudar no meu salário. Eu pedia para que algum projeto da igreja. E sabe o que tem acontecido? Até hoje, pessoas têm investido em projetos aqui na igreja. Amém? Inclusive esse lugar que você está aqui. Foi alguém que eu fui com minha listinha. E aconteceu isso aqui. Esse retiro que nós vamos ter com 19 casais pastorais. É alguém que está pagando tudo. É 0,800 para esses casais. Orem por esse momento que nós vamos ter, começando sexta-feira a domingo, na hora do almoço. E respondi o rei, não, aí ele diz que, então orei ao Deus dos céus. Neemias faz uma oração flecha. Por quê? Porque ele estava se preparando já há 3 meses, gente. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha, Neemias foi tão estratégico, que ele esperou um momento que a rainha estivesse presente. Por quê? Porque ele sabia que a rainha ia dar assim uma... A mulher sempre dá essa ajeitada, né? A mulher sempre dá essa ajeitada. E Neemias, então o rei, com a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo isso leva? Essa viagem é de quanto tempo, Neemias? Quando você voltará, Neemias? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Neemias, em seu desconforto, tinha um projeto. Você tem um projeto no seu desconforto? Você está desconfortado com alguma coisa? Na sua família, no seu trabalho, na sua profissão? Algumas coisas que vêm na sua mente, você está desconfortado. A pergunta é, o que você está fazendo? Aí eu queria ser, olha, eu sonho em ser um engenheiro. Você está estudando? Não. Eu sonho em ser um professor. Você está estudando? Não. Você lê? Não, não gosto de ler. Eu digo, então, você tem que começar a pedir a Papai do Céu para ler. Eu, quando me converti, eu não gostava de ler nem gibi. Nem gibi eu gostava de ler. Eu detestava a leitura. Eu peguei uma versão de leitura de sala de aula, de professor e de ensino. Abandonei da 7ª série, tudo. Aos 17 anos, não queria mais nada com estudo. Eu disse, mamãe, a partir de hoje, olha que decisão, né? Para uma mãe, mamãe me ouvindo, disse, a partir de hoje, eu nunca mais vou estudar. Paguei a língua, até hoje estudo. Nunca mais vou estudar. Quando eu me converti aos 18 anos, orando, aí deu uma vontade de estudar a Bíblia. Aí eu disse, Senhor, me dê vontade de estudar, de ler. Eu comia a Bíblia. Eu ia às vezes até de manhã lendo a Bíblia, sem parar.
As minhas irmãs diziam, eu acho que o nosso mano vai ficar meio louco. Ele está muito negócio de Bíblia para tudo que é lado. É só conversa sobre Bíblia com a gente. E pergunta se a gente leu Bíblia, se leu hoje. Você não leu a Bíblia hoje não? Não está lendo por quê? Já leu a Bíblia toda? Eu pegava os caras na igreja antiga, eu digo, já leu a Bíblia toda? Ele disse, não. Ele disse, hoje eu estou com 6 meses aqui, já li a Bíblia toda. Você não leu ainda, por quê? Zona de conforto. É preciso ter consciência que Deus está no comando. Desconforto. Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Senhor, me ajude. Projeto. E aqui vem a consciência que Deus está no controle. Versículo 7 e versículo 8. E a seguir acrescentei. Olha só, que cara fantástico. Se for do agrado do rei, me dê cartas aos governadores dos Trans-Eufrates, que eram exatamente lugares que ele ia passar. Ele precisava de autorização, ele sabia disso. Ele teve 3 meses para estudar tudo, para saber o que ia acontecer. Cartas aos governantes. E ele disse, para que me deixem passar até chegar a Judá. Versículo 8, que me dê também uma carta para Asaf. Asaf é o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro, que é da cidade e da residência que eu irei ocupar. Visto que a bondade, que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o que aconteceu? O rei atendeu os meus pedidos. Quando Deus está no negócio, não há empecilho. Amém ou não amém? Quando Deus está no negócio, querido, é difícil, mas não há empecilho. O diabo se levanta, pessoas se levantam, coisas se levantam, falta recurso, falta isso, falta aquilo, mas quando Deus está no negócio, a coisa acontece. Neemias sabia disso. Você vai encontrar todas as decisões de Neemias, e eu orei ao Deus dos céus. Você vai encontrar essa expressão. Eu quero, inclusive, encorajar você a ler o livro de Neemias durante essa série que nós estamos tendo. Nós vamos ter uma série, inclusive, nós vamos alongar essa série para 2 meses, que a gente está conversando. Eu disse, cara, essa série não pode ser só de 1 mês. A gente precisa de colocar, então vai ser mês de agosto, mês de setembro, trabalhando dentro da série Mexa-se. Mexa-se. Então aí, Neemias tinha certeza do comando de Deus na sua vida, querido. Por isso que ele saiu da zona de conforto. Agora, quando você tem o comando de Deus e você não sai da sua zona de conforto, deixa eu dizer um negócio a você. Você vai ficar rodeando como o povo no deserto, que rodearam durante 40 anos. E Deus disse, sabe o quê? Moisés, esse povo vai ficar rodeando até morrer toda a geração. Só vai escapar a geração de Josué e a geração de Caleb. O resto, todos irão morrer. É mole? O cemitério está cheio de gente. Ou seja, corpos defuntos de pessoas que não ousaram sair do conforto, da zona de conforto. Viveram uma vida medíocre. Eu caminho muito por aqui, vocês sabem disso. Conheço muita gente. Tem pessoas que eu me deparo, que desde que eu cheguei aqui, elas vivem do mesmo jeito. Não cresceram nada. Não desenvolveram nada. E aí, continuando, é preciso ter clareza do que precisa ser feito. É preciso ter clareza do que precisa ser feito. Sem clareza você fica perdido. E fica perdendo tempo, querido. Eu não tenho clareza. Peça para Deus clarear a sua mente. Converse com outras pessoas. Eu fui fazer isso. E até hoje eu faço isso. Eu tenho um grupo de pastores. Vocês conhecem aqui o pastor Joel, por exemplo. Eu sento para tomar café com o pastor Joel desde 95.
Nossos cabelos eram pretinhos. O dele já está todo branquinho. O meu ainda tem alguns fiapos ainda, que ainda sobram. Todos nós tínhamos filhos ainda pequenininhos. Tínhamos as nossas crises, os nossos dilemas. E a gente trabalhava junto, um grupo de 6 pastores com as esposas. A gente tomava café toda sexta-feira pela manhã. E como aquilo foi bom e abençoador para a vida da gente. É preciso ter clareza do que precisa ser feito. Você vai sair da zona do conforto. Bum! Mas para onde? O que eu quero fazer? Quais são os planos? Quais são os planos de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Quais são os meus dons? Quais são as minhas habilidades? Onde eu posso me encaixar? Onde eu posso trabalhar? Gente, há lugar para todo mundo. Amém ou não amém? Amém. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Sim ou não? Sim mesmo? Essa galera aqui. Agora essa galera aqui, só eles responderam. Essa galera está entendendo? Pronto. Não? Ah, estamos, Fátima. Pensei que você ia ser contra mim, Fátima. Você é sempre a meu favor? Amém, Fátima. Vou casar, por quê? Para quê? Com quem? Quero ter filhos. Como? Quando? Quantos? Gente, a gente presenciou tanta briga de casamento nos primeiros encontros. Teve um que ficou claro. Algumas coisas assim, tipo, filhos, quantos? O marido com convicção, 6. A esposa olhou para ele, a esposa não, a noiva, né? Olhou para ele e disse, no máximo 1. Aí eu disse, vocês nunca conversaram então? Não, eu pensei que ela queria ter muitos filhos. A Bíblia manda a gente ter muitos filhos. Ela disse, misericórdia. Quantos filhos você quer ter? Você vai casar? Quantos filhos? Você vai casar, vai morar onde? Vai ter o quê? Um dos conselheiros que eu fui conversar com ele, pastor Lisânias, quando eu cheguei, ele disse, pastor, eu estou recebendo uma proposta para Recife, tudo, inclusive ele é daqui de Recife. Eu disse, na hora ele vai dizer, opa, você vai para a minha cidade, coisa boa. Ele olhou assim para mim, ele foi fez nosso pré-matrimonial, né? Disse, o que é que Mabel diz disso? Ela aprova, ela tá com convicção de ir com você para Recife. Os pais dela são daqui, né? Vocês já conversaram sobre isso? Aí na hora eu me ajeitei na cadeira e disse, já. E ela está super disposta. Mais do que eu estava morrendo de medo e ela louca para vir para cá. Mabel é mais nordestina do que eu. É tanto que eu fiquei uma crise tremenda. Alguns de vocês mais antigos sabem disso. Eu passei uma crise de contextualização de São Paulo, por morar 9 anos lá, parecia que eu não ia passar nada, e passei uma crise aqui de 1 ano. E o pessoal achava que a nordestina era ela. E chegava assim para mim e disse, não, ela está adaptada, né, porque ela é do Nordeste, né? Aí eu dizia, não, é o contrário, eu que sou do Nordeste. Ela é de São Paulo. Até a sotaque dela. Ela disse, mas ela fala igualzinho. Ela disse, onde você colocar a Mabel, com uma semana ela está falando igualzinho. Quando a Mabel chega em São Paulo, aí é porta, né? Porteira, essa porcaria. Né? Porcaria ela não fala não, mas porta sim. Ela se adapta. Eu não, aí eu preciso. Aí vem... Neemias, ele faz um levantamento da situação, bem rapidinho, versículo 11 ao versículo 16. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias, ali permanecia ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. O que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que estava sentado comigo, ou aquele que eu estava sentado nele. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão. Isso aqui tem tudo, não dá para a gente explicar todos os detalhes, mas cada coisa aqui tem um detalhe tremendo. Neemias, ele faz um levantamento de toda a área, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, as suas portas que haviam sido destruídas. Aí vai o texto. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, estava tudo destruído. Por isso subi ao vale,
de noite examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Versículo 16. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada a ninguém. Ele não queria que as pessoas atrapalhassem, as pessoas fossem sabedoras, porque ele estava tratando com Deus. Sabe aquele negócio, você escuta Deus, quando alguém vem pedir conselho, a primeira pergunta eu disse, o que é que Deus já falou com você? Às vezes a pessoa chega e é honesta e diz, não tenho ouvido nada de Deus. Eu disse, então vamos orar para Deus responder, para Deus falar alguma coisa sobre essa situação. Por isso que na multidão de conselhos a sabedoria, gente. E a interdependência é algo que nós não devemos abrir mão na nossa vida. E aí então ele disse, pois até então não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Neemias tinha clareza do que iria fazer. O verso 17, para a gente encerrar, que isso aqui, quem vai pregar domingo, esse domingo que vem, nós não vamos pegar Neemias, deixamos o pastor Jonatas bem à vontade para ele pregar aquilo que está no seu coração, mas o outro domingo a pessoa vai pegar exatamente desse versículo, por isso que eu não vou me deter muito a ele, só citá-lo, porque é muito importante para fechamento aqui. Então aí, Neemias ele faz uma convocação ao povo no versículo 17. Uma convocação para sair da zona de desconforto. Ele convoca as pessoas. Olha o que é que ele diz. Então eu lhes disse. Ele examina tudo. Ele olha todas as coisas, os detalhes. Eu imagino Neemias reunindo todo mundo. E era muita gente. Muita gente, oficiais, sacerdotes. Ele ia precisar de muita gente. Ele disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí ele diz, venham. Ele convoca o povo, venham, vamos construir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, deprimente. Gente, cidade sem muro significava cidade totalmente desprovida. É que nem você morar numa casa sem nenhuma segurança em volta, sem nada, desprovido de tudo. E Neemias então convoca o povo, convoca as pessoas. E nós, querido? O que fazer diante do caos desse mundo que nós temos vivido? A sua realidade, o que é que você vai fazer diante da sua realidade? Lá onde você está trabalhando, isso mesmo, lá onde você está trabalhando, no seu local onde você está estudando, lá na sua faculdade, lá no seu ambiente onde você mora, o que é que você vai fazer? Qual é o seu descontentamento? Se tem algum descontentamento no seu casamento, você tem algum descontentamento na sua profissão, na maneira de você ser, algumas coisas que você faz que você olha assim, poxa vida, eu não queria fazer isso. É um descontentamento, é um momento Hulk na sua vida. É um momento Popeye. E o nosso espinafre é se encher do Espírito. É se encher do Espírito. Deixar que o Espírito Santo domine a nossa vida. Mexa-se, querido. Mexa-se. Mexa-se. Sem se mexer, você irá morrer com certeza. Com certeza. Alguém conhece a ilustração da rã na panela? Quantos conhecem? Que tem um livro famoso, Rã na Chaleira. Só eu e Rodrigo. Felipe, opa, por favor. Mas alguém, vocês em casa aí, alguém conhece? Rã na Chaleira é um livro fantástico. Que ele trabalha exatamente isso. Você pode fazer essa experiência quando chegar em casa hoje ou amanhã de manhã. Você pega uma rã, pega uma panela fria. Vou ensinar uma receita nova, tá? Pega uma panela fria e água, coloca a rã dentro. Aí você acende o fogo. Aí você deixa. A rã vai ficar ali, boiando. A água vai aquecendo, aquecendo, ela nem percebe. Daqui a pouco ela vai se estica todo, morreu. Agora, aí você matou a bichinha, tem que enterrar ou jogar fora.
Cuidado, por favor, o Ibama vai me pegar aqui. É Ibama não, como é que é? Que agora a gente não pode mais falar muita coisa, né? É brincadeira, ninguém vai pegar ranha, fazer nada não. Viu? É só ilustração, ninguém vai pegar nada não. Tá bom? Eu estou desfazendo o que eu pedi para o pessoal fazer. Pronto. Aí você vai pegar a rã, mas é brincadeira. Aí você agora vai esquentar o fogo. Quando tiver quentinho, aí você joga ela dentro. Sabe o que ela vai fazer? Na hora ela pula. Faz essa experiência, tá certo? Agora não pode matar a bichinha. E se você ferir, leve para o hospital para cuidar dela. Cuidar de todas as feridas. Mexa-se. Algumas mudanças, querido, necessárias para mim e para a sua vida. Preste atenção. Algumas mudanças necessárias para que você saia da zona de conforto. Uma delas. Vamos ler junto? Vamos lá? Veja. Avalie a situação. Qualquer que seja. Avalie sua situação hoje. Essa semana. Faça uma avaliação. Isso aqui vai ser de presente para você no grupo pequeno. Avalie junto. Lá tem isso aí para vocês trabalharem juntos. Vocês que não estão indo para pequeno grupo, vocês perdem muito isso aí. Porque é lá que a gente vai se aprofundar nessas coisas. Outra coisa, vamos ler? Haja, Popeye, Hulk. Terceiro, lê junto. Tenha. Está muito fraco, vamos lá junto. Tenha um projeto e procure executar. Quarto, haja sabendo que Deus está no comando. Quinto, busque clareza e busque clareza e siga unido a outros. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum aí. Tem não. Mexa-se. Saia da zona de conforto. Agora lembre-se, é risco. Sempre vai ter risco. Se você não quer risco na sua vida, chegue hoje à noite, coloque a sua melhor roupa, outra dica, tá certo? Coma a sua melhor comida, enche o bucho, se deite e faça essa oração. Senhor, não quero mais viver. Leva-me para ti. Você não quer mais viver? Você não quer sair da zona de conforto? Mas eu não aconselho você fazer isso. Eu aconselho você fazer uma oração. Pode até encher o bucho, colocar uma boa roupa. Mas diga, Senhor, me dá um efeito Popeye. Me dá um desejo de fazer uma diferença nesse mundo. De abalar as estruturas, como Neemias fez. Amém, queridos? Que Deus nos mova a isso. A sair da zona de conforto e fazer o que Deus quer. Que eu e você façamos nesse mundo. Vivendo nessa realidade. Deus não lhe colocou aqui por acaso. Deus não lhe chamou por acaso. Vamos orar. Pai querido, te louvamos, agradecidos porque, assim como Neemias, nós temos desafios, enormes desafios. Talvez não de reconstruir um muro, mas reconstruir famílias, reconstruir uma sociedade, reconstruir a tua igreja, no sentido de estrutura, de coisas que precisam. Talvez reconstruir a nossa escolaridade, o nosso conhecimento. Talvez reconstruir melhor o nosso casamento, as nossas amizades, talvez quebradas, ruídas. O Senhor sabe a realidade de todos nós, de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe a realidade da igreja Oásis, daquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe ficarmos na zona de conforto. Ficarmos dentro de um aquário, enquanto existe um mar enorme para desfrutarmos, aprendermos, desenvolvermos tantas coisas boas.
nós oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus, que a gente se mexa, saindo de qualquer tipo de zona de conforto que estamos no momento. Em nome de Jesus. Amém.